Amém, graças a Deus. Aqui em Esther 9, 1, depois o 24 ao 25 diz assim: no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Pois Ramã, filho do Agagita Hamedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los. E tinha lançado o pur, que é o purim, isto é, a sorte, para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Ramã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Eu vou voltar aqui. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Bom, outro dia nós falamos um pouco sobre essa situação de Israel. Ramã, o Agagita, ele era descendente de Agag. E anos depois de uma situação que Deus deu ordem a Saul para destruir os amalequitas, ele deixou passar. Bom, Mardoqueu era um judeu que deu a direção para Esther, para que ela entrasse ali, estivesse entre as mulheres que foram escolhidas para se tornar rainha, e ela foi escolhida. Ele ficava ali na escadaria do palácio, e quando esse Ramã passava, ele não se curvava, porque ele sabia que ele era um agagita. E o Ramã, que era um homem arrogante, orgulhoso, ímpio ao extremo, passou a odiá-lo de tal maneira que não foi o bastante criar uma situação contra Mardoqueu, mas ele queria destruir com todos os judeus. Você vê que havia algo lá dentro, bem profundo. Na verdade, era uma atuação diabólica contra o povo de Deus. Então, não só ele fez uma forca do lado da casa dele, para enforcar o Mardoqueu, como também ele conseguiu, oferecendo, inclusive, muito dinheiro para os cofres do governo do Xerxes, do rei Xerxes, que um decreto para exterminar com todos os judeus fosse feito. Ele não tendo conhecimento, o rei, e Ramã era um homem de autoridade no governo, foi permitido. Quando, inclusive, ele lançou, quando fala o pur, foi porque ele fez uso de sorte, ele lançou sorte para ver qual dia que ia cair em que ele ia conseguir exterminar com os judeus. Então, tinha dia e hora já marcado. Sabe quando há um decreto, aqui nesse caso, um decreto de morte, para tal dia, foi decretado tal dia, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los. Então, aquele empurrão que Ramã deu
fez com que todo mundo que odiava os judeus se unissem e ficassem ansiosos esperando aquele dia, o dia tal, que eles iam poder acabar com todos os judeus. E o Ramã ainda preparou a forca para enforcar o Mardoqueu lá. Quando essa notícia do decreto que já havia sido feito chegou aos ouvidos do Mardoqueu e que ele passou para todos os judeus, só havia choro, aflição. Então eles viveram momentos de muita aflição, porque era um decreto selado com o anel do rei. Não havia como aquilo ser mudado. Quando o rei selava com o seu anel, era uma lei irrevogável. Aquilo não podia ser desfeito, cair, não tinha como. Mas, quando um povo busca Deus, e foi isso que eles fizeram, a rainha Esther entrou em 3 dias de jejum, com as suas servas, Mardoqueu com todo o povo, 3 dias de jejum. E dali em diante começou o processo de libertação, que foi um desafio. Jejuaram, oraram, e ali começou o processo. E para resumir, eles estavam totalmente dominados, diga dominado. Um decreto de morte já tinha sido selado, feito e selado. Aquilo não podia ser revogado, aquilo não podia cair, não tinha como cair. Mas Deus agiu de uma maneira que, a tempo, porque se aquele decreto não tinha como, mas se algo fosse feito, tinha que ser rápido, porque já tinha dia e hora. Pois Deus agiu de uma maneira que o inusitado, o improvável, aquilo que era impossível acontecer, aconteceu. Pois no dia que estava decretado, a tempo, Deus moveu as coisas de uma tal maneira que aquele decreto caiu e era impossível. E quando ele caiu, mensageiros foram mandados para espalhar que agora tinha virado. Todos os inimigos, todos tinham poder de destruir Israel, mas agora o rei fez de uma maneira, dando poder a todos os judeus de destruir com cada inimigo que se levantasse contra eles. Então tinha sido feito um decreto de morte, e eles estavam atados, totalmente dominados. De repente Deus mudou aquilo de uma maneira que um outro decreto, além daquele cair, um outro foi feito, dando poder a eles para matar seus inimigos se eles se levantassem contra eles. Pois quando chegou no dia, naquele dia, que os inimigos esperavam vencê-los, aconteceu o contrário. Diga, aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que o odiavam. De dominado, passou a dominar. A dominador. Eles estavam sendo dominados. Agora eles passaram a dominar. Então, eu vim com essa palavra dada pelo Espírito Santo para o seu coração. O contrário vai acontecer.
Pessoas que hoje estão na condição de dominadas por uma situação, vão passar a dominar. Guarda essa palavra. Talvez algo já foi decretado, está aí estabelecido, e humanamente não tem como ser revogado. Deus está dizendo, seja lá o que for, onde você estiver, seja lá o que for que você estiver vivendo, que é uma situação impossível, diga comigo, Deus vai derrubar isto. Isso vai cair. Isso vai cair. Então, situações improváveis, impossíveis, que alguém esteja vivendo, Deus está dizendo que isso vai cair, isso não vai prevalecer, está determinado a acontecer de uma maneira, e Deus está dizendo, vai acontecer o contrário. Você vai sair por cima nessa situação, você vai prevalecer, você hoje talvez está numa situação de dominado, você foi dominado por ela, como estava aqui, ó. Eles estavam sendo dominados por aquela situação, todo mundo tinha um poder de acabar com eles, e eles passaram a dominar a situação, porque Deus mudou completamente. Então, para quem estava na condição de dominado, agora passou a dominar a situação. E é isso que Deus está dizendo que vai fazer. Situações, seja lá a área que for, vai virar, vai voltar, como diz aqui, ó, vai voltar contra a própria cabeça do Ramã da sua vida. Se tem um Ramã, uma perseguição, uma injustiça, ou um problema que parece que não tem como ser solucionado, uma questão financeira que não tem como você cobrir isso, algo que veio para dominar a sua vida, mesmo uma enfermidade que parece que tem o poder de matar. Deus está dizendo hoje, através dessa palavra, que você, de dominado, vai passar a dominar, de perseguido, agora vai passar a triunfar sobre os inimigos. Deus segurou até o último momento, mas quando chegou naquele dia, que estavam todos os inimigos afoitos para destruir com Israel, a coisa foi virada, foi mudada, tudo aconteceu o contrário, é o que Deus está dizendo, vai acontecer o contrário do que planejaram, do que arquitetaram contra você, vai acontecer tudo o contrário, não vai terminar assim. Agora não se desespere, foi até o último momento, às vezes a coisa chega no dia, mas no dia se resolve, você não vai ser derrotado. Na última hora. Tem coisa que precisa ou resolve agora, nesse momento, ou não resolve nunca mais. Deus deixa para o último minuto, mas aquilo acontece. Então, até o último instante, esteja declarando, essa vitória é minha, de dominado eu vou dominar, eu vou passar a dominar, vai acontecer o contrário. Faça declarações poderosas, o contrário vai acontecer, o contrário vai acontecer, está determinado, destinado, que eu perca, que eu tenha que pagar um valor que eu não tenho condições, que isso aqui vai virar contra mim, e Deus está dizendo, não vai, você vai sair abençoado e vai triunfar. Tudo que foi armado contra você vai voltar contra a pessoa que armou, toda a perseguição vai voltar contra ela, toda a injustiça vai voltar contra ela, tudo que se levantou vai cair, é uma promessa do Espírito Santo para quem crê, não é para os incrédulos, incrédulo não vence, mas os que creem, esses jamais amargam derrotas. Pode chegar assim no dia, naquele dia em que está todo mundo pronto, é hoje que nós destruímos com eles, aconteceu o contrário. Diga, mas aconteceu o contrário. Diga, vai acontecer o contrário na minha vida, eu vou dominar essa situação, de novo eu vou triunfar, eu vou sair vitorioso, tudo que se levantou contra mim,
pela minha fé já caiu. Diga, eu confio na palavra do Senhor. Todo mal já caiu por terra. Eu vou triunfar. Em nome de Jesus. Você vai triunfar. Não pegue o que é negativo. Talvez já notícias ruins, aquelas coisas que você espera o melhor e já começa a chegar as coisas ruins. Você esperava que aquela boa notícia chegasse, chegou uma ruim, aquele telefonema de boas novas, chegou notícias ruins. Não se deixe levar, não deixe isso entrar no seu coração. Deus vai fazer melhor por você. Porque o decreto não foi só, o decreto contra eles, o decreto de morte, não foi só o decreto que caiu, um novo foi feito. Para colocá-los numa posição de autoridade. E eles que iam morrer, mataram muita gente. Se você ler a história, eles que naquele dia iam morrer, destruíram com tantos inimigos. E o povo passou, você lê lá, está escrito assim, o povo passou, os inimigos, a temer os judeus, ninguém mexia com eles. O lugar que era do Ramã foi dado ao Mardoqueu. A forca que foi preparada para o Mardoqueu foi o Ramã. Ele fez a forca para o Mardoqueu e ele mesmo foi enforcado nela. Então, às vezes, as pessoas armam coisas contra nós. É armado. Vão lá e arquitetam um plano diabólico para te destruir. Pois o Ramã foi enforcado na forca que ele preparou para o Mardoqueu. Ele fez a forca onde ele mesmo foi enforcado. Quer dizer, aquilo que ele usou preparou contra o Mardoqueu, virou contra ele. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Tenha isso na sua cabeça. Todas as arquitetações malignas, tudo que foi preparado contra você não vai prosperar. Guarda, quando você estiver diante de um problema, diante de algo muito difícil, lembra do que o Espírito Santo falou nesse dia 5 de abril. Toda ferramenta preparada contra você não vai prosperar. E se uma língua se levantar contra você, você tenha certeza que em juízo tu a condenarás. Ela não vai prevalecer. Deus quer que você pegue Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Mantenha paz no seu coração. Mantenha paz no seu espírito. Seja o que for, você vai triunfar. Deus vai, agora, nesse período, muitas situações que estavam aí totalmente contrárias, que tinham sido preparadas contra você, vão cair, e algumas vão cair no último instante, mas vão cair. Tem situações que estavam aí, aos olhos humanos, perdidas na vida de muitos. E o Senhor quer que você saiba que humanamente está mesmo, mas Ele vai intervir e você vai sair abençoado da situação. Ou seja, quem crer e absorver vai dominar situações em que estava sendo dominado. Hoje, situações estão dominando a sua vida. Talvez na área da família, na área da saúde, um processo na justiça, uma questão financeira, mas você vai passar a dominar a situação. Deus vai te colocar por cabeça, Deus vai colocar você por cima. Tem alguns que hoje têm pedido emprestado, o Senhor está dizendo que isso vai cessar, você não vai mais pedir emprestado, você vai entrar num tempo em que o que não é normal vai passar a ter, você vai ter para emprestar. Passa por esse período apertado, porque você vai triunfar. Há mais no seu futuro do que no seu passado. Não olha para trás, tira o olho do retrovisor e olha para o para-brisa, vai para frente, olha em frente, para tudo que Deus colocou na sua frente, as promessas que Ele tem feito.
Talvez situações injustas se levantaram, elas podem até parecer que não vão cair, mas elas vão cair, você pode ter certeza que elas vão. Às vezes hoje parece que tem uma situação, meu Deus, eu tenho um compromisso para sanar, como é que eu vou sanar isso aí? Você vai sanar, Deus vai te suprir, nem vou no último instante, Ele vai suprir você vai sair por cima e não vai ser envergonhado. Talvez algum está dizendo, meu Deus, mas eu dei passos de fé, eu fiz o voto, e agora eu tenho situações da minha vida, na minha empresa. Diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado, eu vou ser exaltado na sua vida. Aquieta-te e saiba que o Senhor é Deus, Ele vai mostrar a glória dEle na sua vida. Ele é Deus, e Ele não vai falhar com você. Ele é Deus, Ele não vai te decepcionar, Ele é Deus, e Ele não chega atrasado, Ele chega na hora. Deus vai chegar na hora para suprir o seu povo. O que te domina hoje vai passar a não dominar mais. Hoje alguns têm sido dominados pelo problema financeiro, por um problema que está aí, mas você vai passar a dominar, tenha certeza disso. Bispo, eu vivo um tempo de maná, vai passar. Eu vivo um tempo de escassez, vai passar. Eu vivo um tempo de dificuldade, ele vai passar, e não vai demorar. Ele vai passar, isso vai passar. O que hoje te domina, vai deixar de dominar, guarda essa palavra. Você vai passar a dominar situações que estão te dominando hoje. Elas não vão dominar mais. Pode guardar. Eu tenho 100% de certeza do que eu estou dizendo. Deus vai fazer o contrário na vida dos que creem. De dominado a dominador. Você vai passar a dominar. Em nome de Jesus. Levante a sua mão ao céu. E faça todas as declarações de poder agora. Todas. Faça declarações de poder. Vamos com fé. Com fé. Mas com fé mesmo. O inusitado, o improvável, o impossível, o fora do comum, vai acontecer na sua vida. Você vai ver como Deus vai surpreender a sua vida. Resista. Supera, não se aflija, não tenha medo dos decretos, não tenha medo das armações, não tenha medo das más notícias. Em nome de Jesus, você vai dominar o que tem te dominado. Deus está dizendo, você vai triunfar como Israel triunfou. Você vai triunfar como Mardoqueu triunfou. Deus está prometendo aqui hoje levantar pessoas de uma forma assombrosa. Assombrosa. Seja fiel até a morte. Seja fiel até o fim. A palavra para você, seja fiel até o fim. E Deus vai te honrar de uma forma assombrosa. É isso que Ele vai fazer. Ele vai te honrar de uma forma inacreditável, que as pessoas vão perguntar, como perguntaram aqui, como isso pode acontecer? Como? Eles iam morrer nesse dia e agora eles estão matando. Eles já tinham sido totalmente dominados. E agora eles que mandam, eles dominam, eles estavam com medo, e agora eles estavam colocando medo, as pessoas tinham medo deles. Tenha certeza disso. Resista firme, porque é exatamente assim que acontece. Quando uma pessoa resiste em Deus, os inimigos começam a temer, e a entender, não adianta mexer com esse aqui. Quer quebrar a cara, é mexer com ele. Exatamente isso. Você não será destruído nessa situação. Quem hoje tem sido dominado, vai passar a dominar. Pode tomar posse disso, com toda a força
do seu coração com toda a fé. Sai daqui hoje seguro. Vá em paz. Almoce em paz. Entre na sua segunda-feira em paz. Siga o seu caminho em paz. Porque nada vai prevalecer na sua vida. Nenhum inimigo, nenhuma perseguição, nenhuma injustiça, nenhuma amarração vai sobreviver. Porque hoje Deus libera para você uma palavra poderosa. Você vai prevalecer. E é isso que você vai dizer: eu vou prevalecer. Mais forte: eu vou prevalecer. 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 Diga: Deus vai me favorecer de forma assombrosa, e todos vão temer e glorificarão o nome do Senhor. Esse é o Espírito. Você vai prevalecer. Eu declaro que esta palavra inunde a vida dessa pessoa. Tome conta dela, porque ela verá a sua glória, meu Deus, de forma poderosa. A expressão é essa, assombrosa. Porque muitos não entenderão, mas ela vai poder dizer: foi o Senhor dos exércitos que veio em meu favor. Ela vai dominar situações que estão dominando hoje. Eu não quero que ela esqueça essa frase. Ela vai dominar situações que estão dominando a vida dela. Os decretos de morte vão cair, de derrotas vão cair. Aquilo que se levantou para roubá-la e destruí-la, envergonhá-la, não vai resistir. Não vai. Que ela se mantenha quieta, confortável no Senhor, segura, porque o Senhor deu a ela uma promessa de vitória e o Senhor não volta atrás. Eu abençoo o teu povo e determino todos os projetos materializados, toda a vida dela mudada, ela honrada por cabeça, sendo justificada e o teu nome sendo glorificado na vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai continuar fazendo declarações de poder todos os dias, lembrando a Deus de todas as promessas que Ele fez à sua vida. E coloca dentro das suas declarações: de dominado vou passar a dominar. O que está me dominando hoje, eu declaro que eu vou passar a dominar. Em nome de Jesus Cristo. Coloque na sua lista de declarações.